Opa, e aí? Quem fala é o Conde, e aqui estamos para mais um vídeo do canal. E bom, o vídeo de hoje é sobre o Prince Spook, um criador de conteúdo um pouquinho controverso. Pelo seu Anarchy Horror foi considerado o pior do gênero. E cara, pra isso ser considerado o pior do gênero, ele deve ser horrível. Mas, bom, na minha opinião, eu sempre olhei de forma meio que superficial. Indiretamente assistindo outros vídeos do YouTube, eu nunca cheguei a analisar a obra em si. E bom, é aqui que eu trago o vídeo de hoje. Eu vou dar minha sincera análise. Olhando por cima, eu acho legal a história, a estética e a ideia em geral. Mas espero que fique assim até o final do vídeo. Eu não vou botar nenhuma expectativa pra minha segurança. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. O primeiro vídeo que a gente é apresentado, ele é meio que uma ideia geral do que acontece naquele universo, o que gira em torno dele e como ele funciona. Bom, basicamente é isso. Temos um texto, temos uma imagem e uma música de fundo. Ok, basicamente os textos falam sobre assassinatos, o que acontece na escola geral. Depois é revelado quadros e o nome dos quadros. O que são esses quadros basicamente? Tipo, é o que dá a imagem e a identidade do Anarchy. É basicamente assim, um assassino ele mata uma pessoa de uma forma específica e faz o quadro remetendo àquela forma que ele a matou. Um exemplo, quebrou o pescoço dela, aí faz um quadro lá com o nome da pessoa, com um título um pouco aleatório. E, bom, o quadro é basicamente a pessoa com o pescoço quebrado. E aí acabou. E assim a gente se desenrola num resumo bem resumido do primeiro vídeo. Tava tendo um início de assassinatos ocorrendo numa certa região dos Estados Unidos. E assim a gente é apresentado a algumas vítimas que acabaram sendo feitas por esse assassino, ou assassina no caso, não sabemos. Após o ocorrido dos assassinatos, que são os primeiros sendo relatados, a polícia vai atrás e descobre quadros. Tais quadros, como eu resumi, basicamente se refeririam às vítimas que foram feitas. Cada vítima era morta de uma forma específica e perto do seu corpo tinha um quadro. Nesse quadro tinha o título, que era o nome da vítima, mais alguma referência da forma que ela foi morta. E bom, assassinado vai, assassinado vem, terminando o vídeo com um autorretrato do assassino. No segundo vídeo, acompanhamos a história de um policial chamado Bill Collins, guarda esse nome. Bom, ele foi desaparecido junto à sua família, sua esposa e duas filhas que ele tinha. Ele foi um daqueles policiais na qual viram um autorretrato do suspeito, que a gente viu no primeiro vídeo. Em momento algum foi informado se era uma cópia, o próprio quadro original dentro da casa dele. Um pouco suspeito, e também não sabíamos por que ele tá lá. Enfim, ao investigar a casa do policial, foi encontrado um corpo de uma de suas filhas, que infelizmente já estava de arrasta. E bom, basicamente ela era um bebê. O carro da família estava jogado no mar, e nele havia um quadro, intitulado Anjo do Pescoço Longo, referência à criança encontrada na casa. Seguindo, perto dali havia um farol, na qual foram investigar. Na porta havia uma pintura abstrata. Ao entrar, foi localizado um corpo carbonizado de outra vítima, sem relação com o policial. Indo por um túnel, surgem mais dois corpos na cena, com os restos mortais da família Collins, a família do policial. E junto aos restos, havia fotos tiradas no momento antes da família ir de arrasto. Também acharam uma foto a mais que não correspondia com nenhuma vítima. Provavelmente da pessoa que fez tudo isso. Terceiro vídeo. Agora, acompanhamos o relato de duas crianças desaparecidas, onde tempo depois foram encontradas sem vida em uma fábrica abandonada. E o estado dos corpos era bem, como mostrado aqui. Elas foram meio que misturadas, digamos assim. Enquanto as partes que ficaram de fora não foram encontradas, a arma que o assassino usou foi um broco com carne escrito nele. Quanto ao garoto que foi desaparecido, a história dele foi basicamente assim. Ele havia ido investigar uma cabana com sua máquina fotográfica. Achou bonito e tal, e só queria tirar umas fotos. O que não foi uma boa ideia de fato, já que minutos depois, seus colegas que estavam observando de longe viram ele sair de lá correndo com seus braços machucados. O mesmo dizia ter visto um rosto, uma coisa que assustou ele. E na investigação da polícia, encontraram uma passagem escondida na parede dessa mesma cabana. Era provavelmente onde o assassino se escondia. A câmera que o garoto usava foi enfim encontrada, e nela havia algumas fotos. No vídeo seguinte, um detetive particular foi chamado para ajudar no caso. O nome dele era Sean Kane. O mesmo tem ajudado a polícia a achar as vítimas conectadas com as pinturas. E bom, ele desapareceu. E antes disso, ele havia achado o último corpo até então. Na cena do crime, bom, havia essa coisa no meio da sala, dentro dessa palha. Sei lá o que seja isso, bom? Digamos que seja algum material
estranho. Dentro dessa pilha havia um corpo da última vítima até então. Tom Harris era o nome dele. A causa foi sufocamento, sendo curioso pois seus 2 braços haviam sido amputados. Porém, havia um terceiro braço. Ninguém sabe de quem era esse braço. Isso se não fizeram um teste de DNA. E bom, havia uma pintura por ali. Uma semana depois, o detetive havia desaparecido. Os vizinhos chamaram a polícia, pois seu cachorro não parava de latir. E eram latidos há horas. Na casa havia a seguinte cena. O cachorro, no caso a cachorra, né, estava com suas patas quebradas e estava com sinais de desidratação. Ela estava há muito tempo daquele jeito, porém ainda se encontrava viva. Na casa havia muito sangue. No caminho havia um 2 escrito no sangue, coisa feita pelo próprio Sean e não pelos assassinos. Bom, uma teoria minha, tipo, assistindo pela primeira vez e vendo um leve resumo, eu chutaria que, bom, provavelmente era 2 assassinos que estavam atuando juntos. Pelo menos de acordo com o Sam. Bom, vamos seguindo. No quarto de Sam havia outra pintura. Aproveitaram que na casa havia câmeras e foram averiguar também. Porém, foi inútil, já que elas foram destruídas, sobrando apenas um frame antes de quebrar. E esse era o frame. O que levanta um pouquinho mais do questionamento de ser 2 pessoas, já que, pois na primeira pintura que a gente viu, o autorretrato, não condizia de forma alguma com a foto tirada pela criança, e nem nessa gravação. Agora no vídeo seguinte, outra história. 3 vítimas desapareceram. Tina Rosenberg, seu namorado e sua irmã mais nova. Eles foram abordados durante uma viagem e atacados no caso. No carro de Jack, namorado de Tina, onde foi encontrado dias depois, havia vestígios de violência. E uma pintura, na qual carregava o nome da irmã de Tina, Flora. Quando estavam atrás do carro, os policiais ouviram gritos vindo da mata. Seguindo os gritos, acharam o corpo de Tina em uma das árvores deitada. Seus pés e mãos estavam cortados, porém ela ainda estava viva e consciente. O corpo de sua irmã poderia ser localizado. Sua cabeça havia sido esmagada por um martelo. Tina revelou que o assassino ainda estava na região, mas não foi encontrado. Voltando ao carro de Jack, a polícia achou outro quadro, colocado lá propositalmente. E bom, era um quadro de Jack, na qual o mesmo não havia sido encontrado. Na descrição, Tina revela como o assassino se parecia. Agora vamos para o vídeo seguinte. Agora mais uma história apresentada, que no caso seria o que particularmente eu achei a mais pesada até então. Um policial do interior e sua esposa estavam desaparecidos. Sua fazenda se encontrava abandonada. E bom, quando a polícia foi investigar, foram até a sua fazenda. Porém encontraram algo estranho no celeiro. Estava o corpo desvivido da esposa, numa cena brutal, induz ter tido uma tortura. No local, havia um cavalo já sem vida, porém constava overdose. E não foi só isso. A cabeça decapitada da neta do fazendeiro foi encontrada. Um cheiro horrível vinha do segundo andar. Alguns rostos esfolados estavam pregados na parede. Identificaram sendo vítimas um pouco mais antigas que a gente provavelmente já conhecia. Junto a porcos decapitados. Dentro de um dos porcos estava o corpo do policial. Os olhos do porco haviam sido substituídos pelo da neta. Um pouco específico. E ainda, indo mais a fundo, foi encontrado o resto do corpo dela, junto a pinturas consideradas doentias pelos policiais que estavam no local. E bom, quem for mais sensível pode pular essa parte, 10 segundos ou 15. E aqui estão os quadros. A cena, na qual a música que tem um certo ponto aumentando o suspense. Reparei que no meio dos quadros a viúva de Tina ainda estava viva. No local, uma fita danificada havia sido encontrada. Restaurando as filmagens, a polícia teve a seguinte revelação. Um rosto que havíamos visto antes. No próximo vídeo, começamos com um relato de aumento de assassinatos na região, sendo uma das vítimas uma professora, que havia acabado de ser morta junto ao seu marido em sua casa. Antes do seu assassinato, ela ligou para a polícia, porém o local que a mesma informou não correspondia com nada com o local do crime. O endereço levava até uma casa comum de uma família comum até então. A polícia localizou uma tesoura com sangue que podia ser vista no quintal da casa. Entrando lá, foi descoberto os corpos desvividos de uma família, sendo a mulher grávida, que acabou tendo seu feto arrancado de sua barriga,
e a mesma sendo estrangulada. Provavelmente isso aconteceu tudo quando ela estava viva. E bom, um detalhe é que ela foi estrangulada pelo próprio cordão umbilical da criança, então específico demais. O feto foi dividido pela casa inteira, muito específico. E bom, olhando um pouquinho mais a fundo, mais uma pintura encontrada. Voltando à professora, investigaram o local e conseguiram constatar o que suspeitávamos. Havia 2 suspeitos, devido às pegadas de sangue deixadas no local. Agora, está tendo um aumento maior de assassinatos contínuos, como no caso de um médico que morava com seu gato, e foi encontrado sem sua pele. Outra de um rapaz que foi morto de forma quase semelhante, porém teve 4 fotos enfiadas dentro do seu corpo. Lá ele. Esses assassinos são uma máquina, cê é louco, cara, esse cara não para. E por fim, mais um casal foi atacado. Porém, como a casa tinha câmeras, a polícia por fim teve imagens verídicas dos assassinos, e por sua sede insaciável, tem deixado cada vez mais rastros. Bom, pelo amadorismo que isso soou, é questionável como eles têm conseguido escapar por tanto tempo. Ou os caras é profissionais, ou a polícia que é meio inútil. Agora, no último vídeo até então, lançado há mais de um ano, intitulado Hell, ou Inferno para os mais íntimos. É o vídeo mais longo do canal até agora, com só 11 minutos, sendo que a maioria tinha uns 3, 4 minutos. Agora notamos uma verdadeira evolução, tirando elementos clássicos que já conhecíamos. Agora podemos ver outro formato mais familiarizado. Resumindo, a polícia recebe informação de algo suspeito e eles vão investigar. Bom, no caso, era onde uma velha fábrica funcionava, porém agora como está abandonada, provavelmente servia de abrigo para os assassinos. Entrando lá, foram localizados corpos. Até aí ok. No meio dos cadáveres, eles localizaram 3 fotos. E cara, isso muito me lembrou aquela cena do Pulp Fiction. Bem bizarro. Bom, podemos constatar que a assassina tem vestígios um pouquinho estranhos. Depois de muitos corpos no caminho, encontra uma sala onde provavelmente eram feitos os quadros, onde havia muitos inacabados. Depois, acharam o corpo de uma família, na qual estavam todos acorrentados, mas no estilo centopeia humana. Depois fomos jogados até um provável cativeiro, onde na parede haviam mensagens, que se assemelhava ao que Tina, em seu antigo relato, falava. Bom, quem lembra dela? Sobre ela, na qual tinha deixado a história um pouquinho de lado, a polícia foi atrás para ver se ela e sua mãe estavam em segurança. E bom, chegando lá, de uma forma nem um pouco conveniente, se separam com os assassinos no ato. E bom, a imagem seguir mostram finalmente alguma coisa de emocionante acontecendo, cara, finalmente. Tirando os bonecos super realistas, a cena foi bem feita, pelo menos na minha opinião. Podemos ver a calma da assassina e o despreparo do seu ajudante, o desespero da vítima, na qual ainda estava viva, que sei no caso era Tina, e o cenário que se mostra indiretamente na sequência dos fatos. Como assim? Como assim, Conde? Espera aí, pequeno gafanhoto. Sabemos que na casa estava Tina e sua mãe, então o que podemos analisar era o seguinte: eles entraram de alguma forma, surpreenderam a vítima na sala, no caso a mãe da Tina, onde a assassinaram, ferindo gravemente, e arrastaram Tina até o quarto, e por fim tentando finalizá-la ali mesmo, na própria cama. Com isso, Tina teve seus olhos e ouvidos feridos. Os olhos no caso foram arrancados, e os ouvidos ela meio que nunca vai escutar novamente o Linkin Park. Já sua mãe, já falecida. O assassino que foi morto foi identificado como um antigo policial. Exatamente aquele que eu falei para lembrar no início do vídeo, hein? Bill Collins. E a assassina simplesmente foi presa e julgada. E Conde, o que aconteceu depois? A história acaba assim. Simplesmente assim. Só acaba. Simplesmente. Admito que eu não tava esperando nada. E cara, ainda bem. Porque que final horrível. Foram simplesmente 9 episódios de texto. 9. Sem nada. Só o último teve alguma coisa. Cara, foram simplesmente 9 episódios de texto, morte, pintura. Texto, morte, pintura. E aos pouquinhos a narrativa ia se desenrolando. Porém, achei que os assassinos seriam imparáveis, tipo o Nemesis do Resident Evil 3. Ou que pelo menos teria um final foda, tipo ele escapando ou morrendo numa cena lendária.
Mas enfim, foi só meros 2 minutos de texto, feito às pressas. É o que transpareceu, com uma solução muito sem graça. A única coisa em aberta foi o policial assassinado, que era Bill Collins, na qual eu tinha mencionado mais cedo. Porém, o que deixa em aberto é por que ele virou o assassino, qual que foi a motivação dele. Qual foi a motivação do assassino também. Nada é explicado, tipo, nada. O assassino, no caso Bill Collins, tudo bem, já que ele foi morto na cena final, mas a assassina, no caso, ela tinha sido presa e nada custava ela pelo menos dar uma explicação. Mas não, a história simplesmente acaba daquela forma. Bom, minha nota para esse análise de horror é com certeza um 5 de 10. Eu gostei do começo, gostei das pinturas, a música de fundo era boa em algum momento, em outros ela atrapalhava um pouquinho. Mas no geral, foi meio sem graça, eu admito. E bom, vou deixando o vídeo por aqui. Até mais e tchau, tchau.